Maravilha. Amém, irmãos? Graças a Deus. Bom estarmos renovados. Meus queridos, nesta segunda hora, nós estaremos aprendendo algo de suma importância. Esse nosso irmão, nosso companheiro, obreiro do Senhor, vem ali do sul do país, pastor João Maria Hermel. Ele já estiver aqui conosco no ano próximo passado e foi de um benefício muito grande para todos nós o aprendizado. Desta feita ele não está falando sobre a escatologia, mas sobre a antropologia, que é a doutrina do homem. E nós temos o privilégio de recebê-lo novamente, pastor João Maria. Aqui ele está. Eu convido meus queridos irmãos para estarmos em pé. Os irmãos querem agradecer por mais uma vez ele estar conosco. Diga comigo amém. Nós não vamos colocá-lo nas mãos de Jesus, porque ele já está. Nós vamos orar a Deus para que Deus continue usando assim como tem feito até então. Amém? Quem se compromete a orar para que Deus continue usando? Pastor José Luiz de França. Ele vai orar a Deus. O privilégio que nos concede de mais uma vez aqui estarmos congregados aos teus pés, Senhor, para ouvir a tua santa e gloriosa palavra, Senhor. Ajude para que possamos guardá-la conosco, para nossa regra de fé e prática, Senhor. Quero graça, sabedoria e oração divina, Senhor, para que possamos perseguir esse alvo desejado, olhando para Ti, Senhor. Neste dia difícil que nós atravessamos, abençoa também Teu servo, que agora faz a Tua palavra, usa nas Tuas mãos, para a glória do Teu nome, para o nosso bem, para a nossa alegria, para que em tudo Teu nome seja glorificado. Deus eterno e santo, Te damos as bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Nossa saudação a todos os queridos obreiros, servos de Deus, na preciosa paz de Jesus. Estamos felizes esta manhã preciosa e vamos dar a continuidade à nossa matéria. Estamos lá na última página sobre o espírito humano. Nós vamos ler 2 versículos. E após a leitura, os irmãos podem tomar seus assentos. Em 2 de Coríntios, capítulo 7. E o versículo 1 diz assim: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. 1 Coríntios capítulo 5 e versículo 5. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis tomar vossos assentos. Nós estamos na última parte do espírito humano. E nessa última parte, a última página, nós temos: assim obrigado, que o homem deve guardar o seu espírito, dominar seu espírito, pelo arrependimento torna-se um novo espírito, disse Ezequiel 18:31, e se deve confiar em Deus para transformar o seu espírito. Então os irmãos têm observado ontem
que o nosso espírito e foi colocado em nós para nossas relações com Deus. Ele forma essa plataforma, que é chamada a plataforma do Espírito, junto com o Espírito Santo, a consciência e a fé. E quando São Paulo, em 1 de Tessalonicenses 5:23, diz que devemos santificar nosso espírito, nossa alma e nosso corpo, quando ele fala no espírito, ele está falando em duas coisas importantes, que é o nosso espírito em letra minúscula e a nossa consciência, que é o principal, porque o Espírito Santo pode afugentar-se da vida da pessoa se o espírito nosso não estiver em santidade. Treva não tem comunhão com a luz, e o Espírito Santo não pode ter relação com o nosso espírito se o nosso espírito não estiver em santidade. Nós já mencionamos 2 vezes ontem, Romano 8,16, que o Espírito Santo se une a nosso espírito e dá testemunho que somos filhos de Deus. Agora, quando a pessoa não conserva a santidade no seu espírito, que é uma fonte de vida, é o Espírito nosso que dá vida à nossa alma, para que a alma possa reger o nosso corpo. Então o nosso espírito deve ser guardado. O Espírito Santo deve estar ali ao ladinho dele, não devemos entristecê-lo, para que ele cuide o nosso espírito. Mas quando, diz aqui mais à frente, quando as paixões vis exerce o domínio e a pessoa manifestar um espírito perverso, quer dizer que a influência, as paixões carnais, predomina a alma e chega lá no espírito. Quando isso acontece, significa que a alma destronizou o espírito e o espírito lutou e perdeu. E amanhã de manhã, se Deus nos permitir, nós vamos observar que Satanás lança as tentações na nossa alma, na primeira divisão da alma, que é o pensamento. E se ele logra as tentações no nosso pensamento, ela vai parar lá na carne. E surgem as influências carnais, porque a nossa carne, ela é pendente ao pecado. Ela está sujeita, porque o Espírito domina, e o Espírito Santo está ao lado do nosso Espírito, e o Espírito Santo domina essas duas plataformas. E por suposto a carne sofre, porque tem que estar tem que estar sujeita ao nosso espírito. Mas quando Satanás logra uma seta maligna no pensamento, e do pensamento passa para o sentimento, a carne vai predominando na vida da pessoa, a alma é predominada, o espírito está lutando, porque ele é como um atalaia dentro de nós. Porque ali está a consciência, e a consciência, irmãos, é um atalaia que grita dentro da pessoa. Eu tive um professor meu, inglês, um grande homem de Deus, da Inglaterra, e ele nos dizia, quando eu estava internado estudando em Amsterdã, esse homem nos dizia que a consciência é semelhante, tipologicamente, metaforicamente, como um cão.
que ela ladra dentro de nós quando vê perigos. A consciência grita. Qualquer coisa que entrou errado no pensamento da pessoa e está passando para o sentimento, antes que chegue na vontade, que é o executivo da alma, a consciência está gritando. E esse ensinador nos dizia que certo homem tinha um cão, e ele ladrava e ladrava, e ele não podia dormir porque o cão ladrava constantemente. Ele levantou e raiava com aquele cão e surrava aquele cão e voltava a deitar-se e o cão continuava ladrando. E ele levantava e ia golpeando cada vez mais forte. E numa dessas vezes ele, irado, deu um golpe e matou o cão. Dormiu tranquilo. Mas no outro dia encontrou um roubo. E aí ele caiu em si, que o cão localizou um ladrão que ele não via, mas o cão via. Ele estava lhe avisando, e ele não deu ouvido a esse cão. E tipologicamente ele nos trouxe a nossa consciência. Quando coisas erradas entram na alma, a consciência que pertence à plataforma do Espírito começa a gritar. E nos avisa. E a pessoa não dá ouvido, ele resiste à consciência e golpeia a consciência. E através de um louvor, Deus fala com ele e ele dá uma cacetada na consciência. E através de uma pregação, Deus fala e a consciência está gritando através daquela pregação, através de uma profecia, através de um sonho, de muitas maneiras. E ele vai golpeando a consciência que arrebenta. E dentro da consciência nós temos um líquido precioso que se chama, foi o que nós falamos ontem. Perdendo a fé, é impossível. Então, irmãos, o Espírito, junto com a consciência, grita, avisa, peleia, mas foi mais forte as emoções, as paixões carnais, que o Espírito lutou e foi vencido. E aí que aparece a pessoa morta espiritualmente. Morre. Eu lembro-me que quando eu comecei o meu ministério integrado, no ano 1970, eu recebia de África, da Pretória, África do Sul, e creio que muitos de vocês também o recebiam, aqueles livros do coração. E eu dei estudo naqueles livros do coração, mandei ampliar, e agora faz uns 6 anos atrás, 7 anos, quando a primeira vez que eu estive em África, eu fui lá em Pretória, preguei na igreja ao ladinho da gráfica, da imprensa, dessa editora que manda para o mundo, hoje já bastante resumida, mas eu tive o privilégio de conhecer quando, há 39 anos atrás, a gente recebia material deles. E aquele livro do coração mostra Satanás lançando as suas setas, e a pessoa aceitou. E aqueles bichos imundos, tipologicamente representando a imundícia, invade de volta o coração, e agora disse Jesus, o estado dele é 7 vezes pior do que antes. Então a vida cristã, irmãos, é um cuidado que necessitamos tê-lo.
mais que qualquer outra coisa. Devemos cuidar nossa faculdade, cuidar nossa economia, cuidar nossa família, cuidar tudo, você deve cuidar. Mas disse o sábio Salomão, mais que todas essas coisas, guarde, porque de lá sai a vida. De lá que vem. Então, irmãos, o espírito lutou, mas perdeu. Quando assim sucede, o espírito do homem novamente ocupa o lugar de ascendência, porque um pouquinho antes diz assim, o homem é vítima dos seus sentimentos e apetites naturais, que nós ainda estamos nesse corpo natural, esse corpo humano que tem os seus apetites, que é chamado de carnais. O espírito já não domina mais a pessoa. E esta impotência se descreve como estado de morte. Que no capítulo 2, versículo 1 e 2 aos Efésios, Paulo fala dessa morte espiritual, que é só Jesus para dar vida de volta, ressuscitar. E eu gosto da palavra salvação no grego, porque um dos seus sinônimos é tiaial. E a palavra tiaial do grego quer dizer dar vida ou ressuscitar. Quando a pessoa recebe de volta a salvação, recupera-se novamente, a salvação volta à vida dele, atua ali o tiaial de Deus. Porque tem a palavra pulasso. E a pulasso, salvação, um dos seus sinônimos é pulasso, que quer dizer conduzir com segurança. O outro é soso, o outro é diaçoso. Todos têm seu significado, mas tiaial é o pecador nos seus pecados e recebe de volta a salvação, recebe o tiaial de Deus, quer dizer, tiaial, ressuscitar ou dar vida. E é só Jesus que faz isso. Mas quando isso acontece, diz aqui, dessa maneira, há necessidade de receber um espírito novo. E os Salmos de número 51 e verso 10, o salmista clamou e disse, Senhor, concede-me um espírito novo. E Deus lhe deu. E somente aquele que originalmente soprou no corpo humano o fôlego de vida, poderá soprar agora na alma de volta do homem e receber o espírito novo. Só ele, não tem outra fonte. Ele já fez uma vez, quando nós o formou. E ele pode fazer de novo, dar de volta aquele sopro e receber um espírito novo. Quando isso acontece, da pessoa receber esse espírito novo, o espírito do homem novamente ocupa o lugar de ascendência e volta a ser o homem espiritual. E nós somos testemunha de muitos desses. Os irmãos me desculpem que eu estava agora há poucos dias atrás, 20 dias em África, em 3 países. Quando cheguei a Joanesburgo, estava 5 graus baixo zero. E dali tomamos um veículo e fizemos ida e volta 5.000 quilômetros por terra.
pelo deserto do Zimbábue e fomos na costa do Malawi, a mais de 2.000 metros de alto, 5 graus abaixo zero, muito frio, e a gente numas barraquinhas junto com a minha esposa, e só um cobertorzinho, passamos frio, que, como diz o gaúcho, rinchamos de frio. E agarrei um gripe africano, menos mal que lá não tem a gripe A. E agora está difícil desse africano sair da minha vida. Mas estou bem mais melhor. Estou mesmo. Então, os irmãos me desculpem. Então ele volta a ser o homem espiritual de antes. E somos testemunho de quantos e quantos dessas pessoas têm voltado àquela vida cristã de antes, que eles perderam. Esses dias reconciliamos uma pessoa, 40 anos desviados do caminho do Senhor. Entretanto, o espírito não pode viver de si mesmo. Observe, irmão. O espírito não pode viver de si mesmo, mas deve buscar uma renovação constante mediante o Espírito Santo. Por isso que é importante o renovo no Espírito Santo. Eu estava agora esse fim de semana passado, cheguei da África e já vim para Toledo, ali no Paraná, e estava dando pneumatologia, a riqueza do Espírito Santo. E eu falava aos irmãos que o Espírito Santo é algo que todo dia necessitamos nos renovar com Ele. E se assim acontece, é o Espírito Santo que fortalece o nosso espírito para ele dar força para a alma e ambos superarem os desejos carnais. E ali a pessoa permanece um crente fiel, porque a carne fica dominada pelo Espírito. Em segunda parte nós temos a alma do homem. A alma é aquele principal integrante, vivificante, que anima o corpo do homem, usando os sentidos físicos. E observe que é 5: visão, audição, olfato, gosto e tato. E a alma usa os instintos como agentes da exploração da vida material da pessoa, da matéria, e os órgãos do corpo para se expressar e comunicar-se com o mundo exterior. Então, irmãos, a alma tem uma função tremenda na vida nossa, porque ela usa os 5 instintos: a visão, a audição, olfato, gosto e tato. E através desses instintos, ela se identifica com o mundo ali fora. Foi o que eu disse ontem. O valor desse corpo não é o externo, mas é aquilo que está ali dentro. Que muitas vezes nos custa entender o que é a morte, que é morrer. Para o mundo sem Deus, sem conhecimento, irmãos, morrer é o fim de tudo. Eu tinha um carro velho, lá pelo ano 96, eu recebi um chamado da Volkswagen Passo Fundo. O gerente disse: pastor, eu só tenho um carro. Tenho. Que carro? Um Del Rey. Como é que está? De o de bom tem pouca coisa. Então o senhor me traga aqui,
que eu tenho um carrinho zero para o senhor. Não, mas eu não posso comprar. Se eu pudesse comprar, eu já tinha lhe procurado. Não, eu só venho aqui. Não, eu não vou deixar o senhor perder tempo, e nem eu posso perder tempo. Eu não vou poder ficar com o seu carro, não posso pagar. Mas quem é que lhe pediu o dinheiro? Digo, mas e como é que eu vou comprar um carro se não há dinheiro no meio? O senhor não prega a fé? Prego. E o senhor não tem fé do senhor chegar aqui, deixar seu auto velho e sair com zero sem pagar um centavo? Digo, 15 minutos já estou lá. E saí com o meu Del Rey velho chorando, ai, 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 ai. Quando entro no pátio da Volkswagen, estava um amigo meu do Paraná, foi lá com uma Paraty zerinho. Aí deixei o Del Rey velho e subi na Paraty e saí deslizando sem nenhum barulhinho. O que é a morte? A morte é nós deixar esse Del Rey velho que chora, e ai, 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 e a minha diabetes, e o meu colesterol, e já tenho que colocar uma cangaia, desculpe a expressão, porque os olhos já não vê mais. E me dói aqui, me dói ali, e nós temos que andar dentro dele, fazendo a obra de Deus. Que é a morte? É nós deixar esse corpo cansado, velho, e tomar um outro corpo, mas dentro dele é nós mesmos, não é outro. E dentro desse outro, como eu disse ontem, podemos habitar com Deus, morar com Deus, porque 1 Coríntios 15, 50 diz, carne e sangue não herda, lá não pode chegar. Mas nós podemos chegar através desse outro corpo. Esses dias alguém me perguntou, pastor, e lá no inferno, diz que há um fogo, me disse essa pessoa, não crente. E como é que eu vou aguentar se eu vou para o inferno, essa carne você vai? Digo, não, quando tu morre, tu recebe um outro corpo. Até a ressurreição recebe um incorruptível, o fogo não queima. E dentro desse corpo intermediário, tu chega lá no trono sacerdotal e recebe um julgamento e desce para um lago de fogo, e você sofre dentro de um corpo, que esse corpo resiste ao fogo. E mesmo depois ressuscitado, vai no corpo incorruptível, e aquele corpo não é desfeito pelo inferno, e tu sofre dentro. Não se converteu, mas saiu assustado. Eu creio que amanhã ou passado ele se converte. Primeiro, qualidades distintivas da alma humana. Qualidades distintivas da alma humana. Letra A. A alma distingue a vida humana e a vida dos irracionais, das coisas inanimadas, e também a vida inconsciente, como a do vegetal. Poderíamos dizer que as plantas têm alma, no sentido de um princípio de vida, mas não é uma alma consciente. Os animais têm alma, a vegetação tem almas, o ser humano temos almas, mas são distintas, não é a mesma alma. E nos diz mais, a alma dos homens o distingue do irracional.
Como eu disse, o irracional também tem alma, mas não é essa alma que nós temos. Não podem fazer, ou seja, a alma, evidentemente o homem faz, desculpe, irmão, a alma do homem o distingue dos irracionais. Estes, os irracionais, possuem alma, mas é somente a alma terrena, que vive somente enquanto dura o corpo. Diz Salomão em Eclesiastes, o Eclesiastes capítulo 3, versículo 21, a alma do homem é de qualidade diferente, sendo vivificada pelo espírito humano. Como toda a carne não é a mesma carne, assim sucede que a alma existe. A alma humana é a alma dos irracionais. Como tem muitos tipos de carnes, e para cada uma delas tem uma alma. Só que a nossa é distinta de todas elas, porque a nossa alma tem um espírito ao lado, dado por Deus, e faz que essa alma seja eterna, porque o Espírito é eterno. Se não for o Espírito que Deus colocou em nós eterno, a nossa alma seria como alma de animais, que lá no capítulo 9 do Gênesis teria que descer à terra, como é dos animais. Mas nós temos o Espírito, e o Espírito faz que a nossa alma seja eterna. Então ela se torna eterna por causa do nosso espírito. Evidentemente o homem faz o que os irracionais não podem fazer. Por muito inteligente que sejam os irracionais, a sua inteligência é dos seus instintos e não provém da razão. E aí vem a grande diferença e o lindo, o espírito que Deus colocou em nós. Os animais tendo alma, não é a mesma alma nossa. Além disso, a nossa alma, como eu já mencionei, ela é manejada pelo nosso espírito, dirigida pelo nosso espírito, e ela pode se tornar eterna, porque o nosso espírito a capacita ela a ser eterna. Os animais demonstra certa inteligência, mas é apenas uma coisa do instinto deles. Mas nós não. A nossa alma atua com razão e não por extinção. Tanto o homem como o irracional constrói casas. Tu vê um João de Barro, faz casa, né? Os pássaros fazem casas. Mas o homem progrediu vindo a construir grandes catedrais, escolas, edifícios, enquanto os animais constroem suas casas hoje da mesma maneira como construíam quando Deus o criou. O irracional pode rinchar, cantar, falar, mas somente o homem pode produzir literatura, arte, música, pesquisa científica. O instinto dos animais podem manifestar a sabedoria do seu Criador, mas somente o homem pode conhecer e adorar o seu Criador. Foi o que eu falei ontem. Os pássaros cantam, e alguém até já gravou hinos que eles estão louvando a Deus. Nada contra, só que é por um instinto. Mas adorar a Deus corretamente só nós podemos fazer. Isso é peculiar a nós.
Para ilustrar ainda o lugar elevado que o homem ocupa na escala da vida, vamos observar 4 degraus da vida que se eleva em dignidade sobre os outros seres criados. Mais abaixo, os animais são dotados de vida vegetativa e sensível. O homem é dotado de vida vegetativa, sensível, intelectual e moral. Por que isso? Porque não é a mesma alma. A alma dos animais é outra coisa. Mas a nossa foi feitura de Deus. Animais, Deus disse: haja alma vivente, e lá houve. Mas eu disse ontem que o homem foi uma criação especial de Deus. E volto a dizer, colocou o Espírito em nós. E não bastando isso, deu mais o Espírito Santo para reforçar este assunto. E graças a Deus por isso. Então a alma distingue um homem de outro, e dessa maneira forma a base da individualidade. A psicologia nos diz, quase 7 bilhões de pessoas que está existindo no mundo. Já passou de 6 longe. E desses quase 7 bilhões, não existe 2 iguais. E por não existir 2 iguais, é que São Paulo aos Efésios nos fala as multifórmulas de Deus. E aí que vem um problema que, quando a gente ensina, somente a liturgia do culto, o assunto de testemunho. Testemunho é lindo, mas testemunho é um bico seco na boca das pessoas. Bico seco, ainda tem algumas mães boazinhas que molham no açúcar, ainda chupa um pouquinho de doce e daqui a pouco termina. Por que, pastor? O senhor é contra testemunho? Não sou contra. Só que testemunho não alimenta ninguém. Porque pessoal não serve para outro. Ah, mas anima a fé. Mas é um açúcarzinho que daqui a pouco termina. E às vezes numa liturgia de um culto, pessoas que vêm de longe, carreando filhos, cansados dos seus trabalhos, vêm num culto receber testemunho. Que não serve para ele. Porque nós somos distintos um de outro. E Deus trata de fórmulas distintas. A minha chamada não serve para ninguém de vocês. A de vocês não serve para ninguém, porque você é o único que há aí no mundo. E Deus teve uma chamada distinta para cada um. Eu custei receber o batismo no Espírito Santo, e alguém um dia me disse, um amigo meu, pastor, desculpe, evangelista, diz, irmão João era jovem, levante bem cedo, tome um banho. Digo, esse aí está pensando que eu ando sujo. Depois pegue um vidro de Grostora. Quem tem 60 que nem eu, você lembra dos óleo Grostora que você passava na cabeça e ficava correndo na testa. Meta um óleo Grostora e vá orar que Deus já vai batizar você no Espírito Santo. Eu gastei uns 3, 4 vidros, daquele não passou nada. Mas uma madrugada, 2 da madrugada, eu fui chamado ao laboratório químico para fazer uma pesquisa urgente. E eu levantei renegado para fazer essa pesquisa.
trabalhei o dia todo no laboratório e agora fazer essa pesquisa. Preparei a química e aí tinha um espaço livre, eu fui orar lá dentro do laboratório e lá Jesus me batizou no Espírito Santo. 2h. Agora não adianta eu sair ensinando, irmãos, vocês se metam num laboratório e lá vão receber o batismo no Espírito Santo. Deus tem um trato com cada um de nós. Somos distintos um do outro. Então, irmãos, a alma nossa, que dá distinção, que nos faz distinto de uma pessoa para com a outra. Um é mais tranquilo, outro é mais agitadinho, o outro é mais do que agitado, não é? Um tem facilidade de perdoar, o outro não tem. Um gosta das coisas retas, o outro já larga algum voadorzinho por aí, né? Outro compra e paga honestamente, outro, isso lá no Rio Grande do Sul, São Paulo não tem esse problema. Mas lá no Rio Grande do Sul se encontra às vezes alguém batendo a porta do nosso gabinete com as dívidazinhas de algum crente. Por que somos distintos? Porque a alma, irmão, não é a mesma. Ainda que Deus fez a principal, mas são distintas em nós que dá o nosso caráter. Louvado é o nome de Jesus. Somos distintos dos anjos, somos distintos dos animais. Eu tenho que pular aqui um pouquinho, porque no item 2 tem um assunto muito interessante, que é a origem da alma. A origem da alma. Sabemos que a primeira alma veio a existir como resultado de Deus ter soprado no homem o sopro de vida. Mas como chegar a existir a alma desde esta época para cá? Então sabemos que a primeira foi Deus que soprou, e existiu a primeira. Mas a continuidade, como chegou até nós? Os estudantes da Bíblia se dividem em 2 grupos de ideias diferentes. E eu quero, antecipadamente, eu quero dizer aos irmãos que esses 2 grupos estão corretos, porque os 2 grupos se apoiam na Bíblia. Apenas falta umas exegeses para eles entender que certos textos combinam com os outros, só de ângulos distintos. Que às vezes a pessoa, faltando um pouco de exegese, ele não dá essa interpretação. Então chega o primeiro grupo, que é a teoria do criacionismo, que esses ensinam que a alma é transmitida pelos pais. Desculpe, que não vem dos pais. Que cada pessoa, cada ser engendrado, Deus vai e coloca lá dentro uma alma. E tem bases na Bíblia. Mas já existe o traducianismo, que eles ensinam que a natureza, que essa alma vem do natural, que os pais transmitem aos filhos e tomam eles como base. Que todos nós somos semelhantes aos nossos pais. Trazemos traços
de nossos pais, ou da nossa família, e tem apoio bíblico. Mas nós vamos à origem da alma, pode explicar-se pela cooperação de ambos. Deus faz a sua parte e o ser humano a sua parte. E ambos Deus usa para que as almas sejam reproduzidas. E diz mais: o poder de Deus domina e permeia o mundo, é Ele, de maneira que todas as criaturas venham a ter a existência segundo as leis que Ele ordenou. Eu creio que muitos de vocês conheceram o saudoso João Oliveira, professor. Foi meu professor 3 vezes. E antropologia, ele foi o meu primeiro professor. E agora eu estava pregando em Joanesburgo, quando cheguei a Joanesburgo, lá encontrei um filho dele que lá mora e lá é crente, lá em Joanesburgo. E João Oliveira nos ensinava com toda a propriedade, irmãos, que a existência da alma dentro de nós é um mistério que nós debatemos aqui, debatemos ali, consultamos aqui, consultamos ali e caímos no mesmo poço. É semelhante o versículo 9 do capítulo 16 de Lucas: granjear amigos através de riquezas injustas, para que quando essa vos falte, os recebam nas moradas eternas. Eu quebrei cabeça nesse versículo anos, e todo cai no mesmo poço. E um dá explicações, mas cai no mesmo poço. Mas depois, estudando o grego e espanhol, e depois, agora, pouco, a Bíblia viva. Quem tem a Bíblia viva pode observar, porque aí vida nova e viva. A Bíblia viva já veio corrigida, aí acertaram. Porque nas traduções faltou 2 signos, diz o castelhano, 2 pontos de interrogação. O versículo tem 2 pontos de interrogação, que nas traduções se perdeu. Mas já a viva veio corrigida e explicada qual foi o motivo de tudo isso. Ali não é uma afirmativa, mas é 2 perguntas. Granjear amigo através de riquezas injustas? Para que quando essa vos falte, os recebo nas moradas eternas? Eu vos digo que não. Até essa expressão, eu vos digo que não, não passou. Mas lá já está. Então, irmãos, tem passagens bíblicas, a gente quebra a cabeça e não há caso. Mas, como nos ensinava João Oliveira, a existência da alma é uma briga constante, que lá no final temos, como diz aqui, a origem de todas as formas de vida está encoberta por um véu de mistérios. E Jó fala bem esse texto. Depois tu leia Jó 10, do versículo 8 ao 12. Jó fala desse mistério da existência da alma. E este fato deve servir de aviso contra especulações, sobre os quais que estão além dos limites das declarações bíblicas. Esses dias eu estava dando geografia bíblica
é uma matéria que eu adoro. E alguém me perguntou, mas pastor, por que Deus deixou a arca do dilúvio debaixo? Eu explicava que o Monte Arará, lá na Armênia, hoje pertence à Armênia, o Monte Arará tem 1.200 metros de terra, e se calcula em cima dele mais de 3.000 metros de neve, que formam os 3 rios, o Eufrates, o Eufrates, o Eufrates e o Edequiel e o Araxés, que forma do Monte Ararat. E eles me perguntavam, mas pastor, mas por que Deus escondeu ali? Deus é sábio. Mandou mais de 3.000 metros de neve em cima. E se alguma religião hoje no mundo que nós vivemos encontrasse essa arca, iam vender como palito para escarvadente é castelhano. Palito para os dentes, né? Iam fazer dinheiro que nem água. Mas Deus agarrou e cobriu e disse, esse é um mistério, e deixo ali e ninguém vai me tocar. Tem coisas que na presciência de Deus ocultou, para os especuladores não andarem com certos aproveitamentos, tirando proveito. E o sentido da alma, irmão, Deus deixou dentro da Bíblia que Ele é o dono das almas. Mas com a cooperação do ser humano. Mas essa elaboração, formação, fica dentro dos mistérios de Deus. E dentro dos mistérios de Deus nós não podemos continuar. Porque tem um texto na Bíblia muito claro, que Deus nos deixou. O que é para nós saber está, e o que não é, vamos nos salvar, quando nós chegar lá Ele vai nos explicar, né? Então guarde ela como a existência dela como um mistério, que está encoberto a nós, mas que a Bíblia nos faculta essas duas, a cooperação de Deus e com a raça humana para a existência das almas. Agora o importante que a Bíblia é clara em nos falar é a função que ela tem em nós. Essa sim nós devemos saber. Ela é apresentada tipologicamente, a alma é apresentada significando o coração da pessoa. Mas é uma parte tipológica, porque os irmãos vão ver dentro da matéria que a alma trabalha no sangue nosso. E o sangue, a primeira vida que surge num feto é o sangue. E é o último que deixa de existir com a morte é o sangue. E o sangue está em todo o corpo. E tem uma função fantástica. Cada 17 quilos de uma pessoa é 1 litro de sangue. Anda numa velocidade de cada 7 segundos. Esse sangue dá uma volta no nosso corpo. Esse sangue que passa aqui na ponta do dedo. Em 7 segundos ele fez toda a volta no corpo e está aqui de novo. E aí vem, irmãos, a grandeza da Bíblia. Quando o escritor aos Hebreus, ele escreveu dizendo que a palavra de Deus entraria dividindo alma e espírito, e revelando as intenções dos corações, e vai entrando, me ajude um pouco. Vai nas juntas
e para lá nas medulas. Eu gosto muito do espanhol. Lá no hotel eu tenho minha Bíblia espanhola. Ainda ontem à noite eu estava tirando umas dúvidas. E uma vez, agora há pouco tempo, eu trouxe 60 Bíblias espanholas para nossos obreiros. É lindo o espanhol, irmão. Eu já tive em 29 países pregando e só tive problema de idioma na Alemanha e no Egito. O espanhol é uma riqueza no mundo. Um idioma fácil para nós aprender. E a Bíblia espanhola é uma riqueza. Quem estuda o espanhol. E o espanhol diz assim: a palavra de Deus é semejante a uma espada de dois filos, entre las juntas e tuétano. Nós diz, e espanhol diz juntas e tuétano. Tuétano é tutano. E por que a Bíblia quer ir no tutano? Porque é distinto da Bíblia na cabeça da pessoa e a Bíblia no tutano. Quando a Bíblia fica na cabeça da pessoa, é o crente cabeção, né? O cabeçudo. Pura Bíblia, é versículo e versículo e versículo, mas não está no tutano. A Bíblia no tutano, o tutano, a criança até 11 anos, o que produz o sangue na criança é as suas entranhas. Aí outras partes do corpo, mais entranhas. Após 11 anos, as entranhas diminuem a produção do sangue e o tutano assume. Eu sou doador de sangue. A gente doa o sangue e o tutano repõe em seguida. E que lindo a Bíblia lá no tutano. Você lembra que Paulo disse, o apóstolo: nada me separará do amor de Cristo. É Bíblia no tutano, né? No sangue da pessoa. Quando o sangue é elaborado, a Bíblia está lá junto. E cada 7 segundos está passando lá no olho, lá na língua. E és o crente que vence, que é usado por Deus. Mas se a Bíblia ficar na cabeça, desculpe, mas é uns PC faria da vida, né? Eu despedi 5 jovens nossos para a guerra nas Malvinas. Nesse tempo eu estava morando na Argentina. Era um sábado à noite, domingo à noite. E na minha cidade está a base aérea dos Pucará, que fez o estrago lá na frota inglesa dos barcos. É da minha cidade. Lá está a base aérea dos Pucará. E nós, aquele domingo à noite, oramos por 5 jovens que no outro dia foram para a ilha das Malvinas. Todos nós chorávamos e eles estavam sérios ali. Isso me preocupou. Aí nós viemos abraçando eles e parei num deles, meu filho espiritual, de umas... Como é que vocês estão? Estão bem? Estamos bem, pastor. Nós choramos e vocês não choram. Não há problema, pastor. A nossa pátria está no nosso sangue. Se nós morrer, vamos esperar vocês lá na frente. Mas vamos morrer pela nossa Argentina. Porque a pátria está no sangue nosso, né? Não vá me dizer que quando a seleção brasileira joga... Vamos parar por aí, né? Assim é o Evangelho, irmão. Eu escapei de uma disciplina
Eu nunca fui disciplinado. Em 50 anos de fé, escapei de uma disciplina porque surrei um homem. Por causa da igreja, por causa do meu pastor, por causa do evangelho. Um homem burlou do evangelho na minha frente, eu era jovem, e eu não aguentei ele falar mal do meu pastor, saudoso pastor Germano Zucchi, e falar mal da igreja. E eu dei uma resposta pesada, e ele puxou uma faca e me largou, e eu saí fora e tomei a faca dele, e quebrei a faca dele, tive que dar uns tapas nele. Mas saí dali chorando e fui lá direto ao pastor. Contei a história e o pastor disse: é fácil, não é difícil, eu não quero ficar fora da igreja. O que eu tenho que fazer? Vai lá pedir perdão para ele. E depois na ceia, vai lá na frente pedir perdão para a igreja. Daí mesmo eu fui lá pedir perdão, e o homem me acompanhou junto e veio até o pastor e disse: pastor, eu quero aproveitar o ensejo e pedir perdão para o senhor, porque eu falei mal e da igreja, e não me tire esse moço da igreja, porque ele me quebrou minha faca e me deu uns tapas por amor à igreja. Não faça isso. Mas o evangelho no sangue da gente faz isso. Aquele relógio me manda parar. Deus abençoe vocês. À tarde nós vamos fazer um pouquinho mais rápido, porque amanhã pela manhã nós queremos ver o processo da alma dentro de nós. Deus vos abençoe. Agradecer a Deus por tudo quanto o Senhor Deus já tem feito, tem falado conosco nesta manhã. Temos aqui um documento de RG. Valmir Ferreira da Silva, se tiver entre nós, por favor, o seu documento está aqui no púlpito, você pode procurá-lo. Meus amados, nós estamos encerrando a nossa participação nesta manhã de terça-feira, segundo dia da nossa querida escola bíblica, e eu quero convidá-los a estarmos em pé. Nós vamos agradecer. Quero convidar aqui o pastor Evandro de Souza Lopes, pastor do nosso setor 4 aqui do setor de Tucuruvi. Ele estará orando a Deus juntamente com a igreja. Pastor... Não, só dizer que meus DVD... por favor, pastor, por gentileza. Com a paz do Senhor, oremos. Altíssimo e soberano Deus, te louvamos por esta manhã gloriosa que tem nos proporcionado, por ter usado os teus servos aqui para transmitir-nos algo para as nossas vidas, nossa alma. Abençoa, Senhor, pastor João, e abençoa cada um de nós que ouvimos esta mensagem. Faça, Senhor, que nós consigamos ser aquilo que tu deseja. Ó Deus, no teu nome nós também pedimos uma bênção para o nosso pastor José Wellington. Abençoa, Senhor, na direção deste grande trabalho e também da convenção geral. Jesus, usa da tua misericórdia para com todos nós. Nós pedimos agora e sempre. Amém. Meus queridos irmãos, eu quero aqui agradecer ao meu pastor pelo grande privilégio que ele me outorga nessa manhã de estar aqui participando convosco, e a partir de agora é com Jesus e o nosso presidente. Meus amados, a paz do Senhor para todos. Graças ao Senhor por tudo quanto temos recebido nesta manhã. Como é bom, irmãos, estar atento ao que Deus está falando à nossa vida. Glória a Deus. E não se esqueça, deixa a palavra entrar no teu tutano. É isso? Eu comi muito tutano com farinha, viu? Coisa boa, viu? Aleluia. Você também comeu, Pereira? Comeu, Pereira? Tutano com farinha?
É coisa boa, viu?